Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Hoje nós iremos tratar com vocês sobre ligações químicas e neste primeiro vídeo falaremos de ligações iônicas. Primeiramente, você precisa entender que o elemento químico ele não vive na natureza de forma isolada, de forma sozinha. Ele precisa se ligar com alguém ou com ele mesmo para alcançar a tal da estabilidade. Existem alguns raros elementos que já são estáveis, como por exemplo os gases nobres. Daí que vem aquela teoria muito bonita que todo mundo estuda, né? Teoria do octeto. Por que veio a teoria do octeto? Porque foi observado que os gases nobres eles são estáveis e a maioria deles tem 8 elétrons na camada de valência. Professor, o que seria a camada de valência? A camada de valência, meus queridos, é a última camada, tudo bem? E aí, através de observações, percebeu-se que os gases nobres, com exceção do hélio, até porque o hélio só tem uma camada, né, que é a camada K, tem 8 elétrons na camada de valência, e o hélio tem 2 elétrons na camada de valência, até porque ele só tem a camada K. Então, daí que surge a teoria do octeto. Essa teoria do octeto aqui, galera, ela é uma teoria bem importante no contexto das ligações químicas. Por quê? Porque ela vai dizer que os elementos tornam-se estáveis quando possuírem 8 elétrons na camada de valência ou 2 quando só tem a camada K. Tranquilidade? Agora existem aí diversos tipos de ligações químicas, como por exemplo ligações iônicas, ligações covalentes, ligações metálicas. Hoje, especificamente, nós iremos trabalhar com a ligação iônica. Primeira coisa que eu quero que tu saiba que existem alguns elementos que, para se tornarem estáveis, eles têm uma certa tendência em doar o seu elétron. Por quê? Porque ele precisa ficar com 8 elétrons na camada de valência. E existem alguns outros elementos químicos que, em vez de eles quererem dar, eles querem receber, eles precisam receber elétrons para adquirirem a estabilidade. Exemplo, professor, dá um exemplo aí. Tranquilo, vou dar um exemplo. O cloreto de sódio, galera. O cloreto de sódio ele é um sal e ele se liga aqui através de ligação iônica. O sódio e o cloro. Se você fizer a distribuição eletrônica, você vai ver que o sódio ele tem 1 elétron na camada de valência. E o cloro, se você fizer a distribuição eletrônica, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Beleza? Você representa aqui através de pontinhos para ficar melhor de traduzir aqui para vocês. O que vai acontecer? O sódio, que é um metal, e um cloro, que é um ametal ou não metal, vai ocorrer a transferência desse elétron para o cloro. Para quê? Porque o cloro fica com 8 elétrons na camada de valência, se torna estável, e o sódio também, porque se ele perde esse 1 elétron, as camadas restantes, as anteriores, ficam com os 8 elétrons na camada de valência. E aí ficaria como? Como o sódio perdeu elétrons, e quando ele perde elétron, você sabe que ele fica o quê? Positivo. E o cloro, tá? O cloro ganhou o elétron do sódio e ficou agora com 8, beleza? E aí, quando você for montar a fórmula, primeiramente você coloca o cátion, depois o ânion. Então, na ligação iônica, tá? Ela ocorre geralmente de um metal, tá? De um metal mais um ametal. Mais um ametal. Por que isso acontece? Porque a galera que está à direita da tabela periódica, que são os ametais, eles têm a tendência de receber elétrons. E a galera que está à esquerda, que são os metais, eles têm tendência em doar. Então, você vê que entre metal e ametal, eles têm uma diferença de eletronegatividade muito grande, tá? Por isso que há essa transferência de um elemento para o outro. Exemplo aí, por exemplo, o sódio perde o elétron para o cloro, formando aí o cloreto de sódio, tá? E aqui nós vamos ter a fórmula, tá? Chamado de íon fórmula,
cloreto de sódio, tá? Os compostos iônicos, eles têm elevados, tá? Elevados. A gente tem elevados pontos de fusão e ebulição. Em condições ambientais, eles se encontram aí no estado sólido. Mas quando eles estão no estado líquido, galera, eles têm a propriedade de conduzir corrente elétrica, tá? Vou colocar entre parênteses. Quando está no estado líquido, por exemplo, você pega um cloreto de sódio e dissolve em água, ele é um condutor, tá? Condutor de corrente elétrica, beleza? Outro exemplo aqui. Se você fizer a distribuição eletrônica, você vai ver que o cálcio, tá? Ele é da família 2A, né? Então ele tem 2 elétrons aí na camada de valência. O flúor, tá? O flúor, ele é da família 7A, né? Então ele tem o quê? 7 elétrons na camada de valência. Basta você fazer a distribuição eletrônica que você comprova exatamente isso. Perceba agora que o cálcio é um metal e o flúor é um não metal, é um ametal. Então veja que o cálcio precisa perder 2 elétrons, tá? Para ele se tornar estável, e o flúor precisa ganhar 1 elétron. Vamos lá. Então ele vai perder esse aqui, tá? Só que observa agora o seguinte. Quando esse aqui ganha 1, ele já se tornou estável. Mas o cálcio, ele precisa perder 2. Então, você acrescenta aí mais um flúor. Tá? 2, 4, 6, 7. Então, passa esse aqui para cá. E aí, agora ficou bacana, né? Agora você sabe que o cálcio, tá? O cálcio, ele perdeu 2 elétrons, beleza? E o flúor está completinho aqui, 2, 4, 6, 8, tá? Ganhou 1 aqui. E o outro flúor também, 2, 4, 6, 8, e ganhou 1 aqui. Se eu quiser montar a fórmula, o que vai acontecer? Eu tenho apenas um cálcio, né? E 2 flúor. Então, CaF2. Professor, existe algum método mais rápido de eu fazer isso daí? Existe. Você apenas descobrindo a valência de cada elemento, você mata a charada. Vamos lá, vou apagar aqui. Olha só, o cálcio, se ele é da família 2A, a valência dele é o quê? 2. O flúor da família 7A, só que, qual é a valência dele? É o número que falta para chegar em 8, então é 1, tá? Então aqui é 2, porque ele precisa perder 2, e aqui é 1, porque ele precisa ganhar 1. Então você faz a regrinha da Xuxa, ó. Esse aqui se torna índice desse, e esse se torna índice desse, beleza? Ou atomicidade. Então ficaria o quê? KF2, beleza? Se fosse, por exemplo, magnésio e o cloro, mesma coisa, galera. Olha só, o magnésio é da família 2A, ele precisa perder 2 elétrons. O cloro é da família 7A, precisa perder 1. Então faz de novo, ó. Aí ficaria o quê? MgCl2. Compreendido? Então o que você precisa compreender de ligação iônica é que há uma transferência de um elétron. Geralmente ocorre de um metal, tá? Com um metal. E para você fazer a fórmula, primeiro você escreve o cátion, tá? Depois o ânion. Porque às vezes na prova, o que ele faz, o examinador? Ele pega, coloca o ânion logo, o elemento que é o ânion primeiro, e depois o cátion, para você se confundir todo. Tá? Se você escrever errado, errou a questão. Beleza? Então, sempre escreva o cátion, depois o ânion. E o nome da fórmula, quando você escreve a fórmula aqui, é chamado de íon-fórmula, não chame de molécula. Molécula você vai ver mais adiante, que ela é proveniente de uma ligação covalente. Beleza? Se você gostou, deixa o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, galera. Falou!